Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é sexta-feira 13, cuidado aí com o gato preto, que senão dá azar, segundo a lenda. Superstição, mas vamos lá. Eu quero aproveitar esse vídeo para começar uma série de vídeos falando sobre ocultismo, magia negra. Antes de começar, esse é um daqueles vídeos que eu tenho que avisar o seguinte. Se a pessoa em 2015 não consegue diferenciar alguém que conta as histórias, que te traz a curiosidade por detrás do que há por aí nas outras culturas, as pessoas que praticam aquilo que você julga ser contra a sua crença, se você não consegue diferenciar isso aí, então vai assistir outro vídeo, pode parar por aqui já, porque eu apenas conto as histórias e para mim não interessa de qual cultura você faça parte ou as pessoas façam parte. Nesse primeiro vídeo faremos uma introdução simples, pegaremos leve, porque tem coisa pesada para os próximos vídeos. Vamos falar sobre o rei Salomão. Quem foi rei Salomão na sua opinião? A gente sabe que o rei Salomão, segundo a crença judaica, a crença cristã, foi um rei sábio que recebeu sabedoria do próprio Deus e sabia como governar o seu povo, e não só isso. Ele também teria construído o templo que todos conhecem, que se fala muito no cristianismo e no judaísmo. O templo de Deus, no caso. Uma coisa que muita gente não sabe sobre Salomão é que tanto religiões quanto sociedades filosóficas, como por exemplo, cristianismo, maçonaria, islamismo, judaísmo, praticantes de magia branca, praticantes de magia negra, eles têm algo em comum, mesmo sendo tão diferentes. E esse algo em comum está envolvendo Salomão. Ou seja, a história do conhecimento de Salomão, a sabedoria de Salomão, ela é usada como exemplo para as mais diversas culturas ou culturas filosóficas, por assim dizer, e religiões. A história que conhecemos sobre Salomão se resume no seguinte: ele foi um rei sábio que tem até uma citação que diz que ao invés de ouro, riquezas, ele preferiu sabedoria. E com isso, obviamente, ele acabou ficando rico, ele acabou obtendo tudo o que precisava, até a boa saúde. Então se conhece Salomão por ser um grande rei sábio. Acontece que para muitas outras religiões e crenças, Salomão não era simplesmente um rei sábio. Ele era também um mago, pois a sabedoria que ele havia recebido não se resume apenas a fazer cálculos ou administrar um povo. Ele também tinha conhecimento do que era oculto, do que era sobrenatural. E não é apenas isso. As outras crenças, e não eu, tá gente, as outras crenças, as outras culturas, contam uma história de Salomão um pouco diferente da que conhecemos. E, aliás, conta também que ele era capaz de fazer demônios ou espíritos trabalhar em prol do bem. Obrigava eles a fazer esse tipo de coisa. Daí você pode falar, não, eu desconheço isso. Tá, se você desconhece, não quer dizer que não está escrito isso em outros livros que é sagrado para outras culturas. E eu começo falando sobre a construção do templo sagrado que foi administrada por Salomão. Você não encontra em lugar algum a descrição exata de como os operários trabalhavam. Você encontra descrições de como o templo foi feito, mas não quem trabalhou, como trabalhou com tanta exatidão. Acontece o seguinte, que em outras culturas menciona-se que quando o templo havia sido construído, não se ouvia, por exemplo, barulho de ferramentas trabalhando, de pedras sendo cortadas, nada disso aí. E daí começamos a pensar, se era silencioso, alguém precisou construir, mas quem é que pôs a mão na massa ali sobre a supervisão de Salomão? Quem é que colocou a mão na massa mesmo? Segundo duas culturas que divergem muito sobre o assunto, que é o Alcorão e também os cabalistas, vamos dizer assim, quem teria colocado a mão na massa seriam os djinns. Djinns, para quem não sabe, são gênios, tá? E resumindo tudo isso aí, são espíritos e espíritos malignos.
Bem, ressalto novamente, eu só conto as histórias, só estou aqui para contar mesmo. E quem diz isso são outras culturas, por exemplo, o islamismo, os cabalistas. Aliás, o islamismo ele é mais antigo até que o cristianismo, ele é tão antigo quanto o judaísmo. E nele tem uma história bem interessante, eu vou deixar aqui na tela depois onde está essa história, onde diz que Salomão havia colocado para trabalhar para ele na construção do templo os espíritos de gênios, para que a construção saísse de maneira perfeita e mais rápida. De início, supostamente, ele teria contratado 1 ou 2 gênios, se não me engano, e ele teria pedido para que eles fizessem a construção sem fazer barulho. No entanto, eles disseram que não sabiam fazer assim, dessa forma, mas que havia um terceiro gênio que sabia como realizar essas coisas em todo o silêncio. Então, Salomão precisou estudar, pesquisar um pouco mais sobre a magia para obrigá-lo, forçá-lo no selo, e depois eu vou explicar esse negócio de selo, o espírito a trabalhar para ele em prol do bem. Agora eu vou para uma outra parte da história, porque isso aqui é só uma introdução. A gente vai começar a falar a sério, explicar aí sobre selos e um monte de outras coisas nos próximos vídeos que fazem parte desse vídeo aqui. Eu vou contar uma outra história envolvendo Salomão. Diz a lenda, e essa é uma história cabalista, diz a lenda que Salomão teria obrigado também vários demônios a trabalhar em prol do bem, e depois, que antes de morrer até, ele teria os trancado permanentemente em uma urna sagrada com o seu selo, com um selo de conhecimento, para que de lá eles não pudessem sair. Bem, obviamente Salomão acabou morrendo, essa urna ficou enterrada em algum lugar, e lá continha uma certa quantidade de espíritos, que é deles que eu vou falar depois, na verdade são até demônios. Eu vou explicar o que é cada um, tá? E aconteceu o seguinte, o tempo passou e alguém acabou achando essa urna, acabou achando todo esse negócio, e curioso, a pessoa curiosa lá achou que se tratava de algum tesouro, e quando ela abriu a urna, foi libertado novamente os demônios. As pessoas passaram a estudar mais os selos de Salomão, e hoje existem várias crenças, vários praticantes de magia que usam isso em seu benefício. De um lado, existem os praticantes de magia branca, que apenas obrigam os espíritos a trabalhar contra a vontade deles, na maioria das vezes, para o bem, mas existe também os praticantes de magia negra, que obrigam os espíritos a trabalhar, os espíritos, no caso demônios, a trabalhar para o mal. Isso aqui é um selo de um demônio muito antigo, que é um demônio que talvez você nem conheça. Depois eu vou falar de cada um desses demônios antigos aí, vou explicar tudo sobre eles. Por enquanto vamos ficar só na introdução mesmo, uma linguagem mais simples. Pois bem, supostamente esse selo aqui foi descoberto por Salomão, é um conhecimento que ele obteve para que ele pudesse obrigar a qualquer espírito a fazer as suas vontades, sempre para o bem, segundo as crenças. No caso do selo, quando é misturado junto a outros selos e elementos supostamente mágicos, você pode controlar o demônio ao ponto de não ter que fazer um pacto com ele. Em algumas ocasiões sim, mas em outras, dependendo do poder do mago, ele é capaz de obrigar o demônio a trabalhar para ele sob risco e pena de ser preso novamente ou de seu selo ser destruído. Isso é o que Salomão, supostamente, segundo as outras crenças, sabia. Ele sabia como destruir o selo de um demônio, que significa destruí-lo por definitivo. Ele deixaria de existir. Bem, é isso. Eu expliquei para vocês um pouquinho da lenda de Salomão sobre o ponto de vista de outras culturas, de culturas que provavelmente são diferentes da sua, tá? E veja só, esse foi um vídeo de linguagem simples, eu não quero pegar pesado, mas já aviso que nos próximos vídeos eu vou explicar muita coisa sobre selos, sobre demônios e também sobre demônios antigos, não esses demônios que você está cansado de ouvir falar aí, não. É sobre uns bichos bem mão peluda mesmo, bem coisa feia mesmo. Então, se prepara e nos próximos vídeos eu vou explicar bastante sobre isso aí. Vou falar também sobre ferramentas. Aliás, eu posso até dar uma introdução sobre ferramenta, por exemplo.
Sabe a varinha de bruxo que a gente vê aí muito aí, zoeirinha, né? Ah, o Harry Potter tem lá a varinha dele lá. Muita gente fala, por que bruxo tem varinha? Eu vou explicar uma coisa bem simples para vocês. Esse negócio da vara, ele é um poder, segundo as outras crenças cabalísticas aí e outras crenças, esse negócio da vara é um poder, é um símbolo, é um sigilo, tá? É um selo. E é um poder muito grande se você fizer esse selo da maneira correta aí, conforme as especificações. Tem até Moisés, que a gente vê que ele batia o cajado, resolvia as coisas. Obviamente que sobre a cultura cristã foi graças a Deus, mas, enfim, os magos utilizam uma varinha que você vê aí, igual no filme do Harry Potter, justamente porque a lenda diz que a varinha não é um simples pedaço de madeira, não. Ela é um selo, um sigilo, uma coisa muito perigosa, segundo os praticantes de magia branca e negra. Perigosa para quem não sabe como utilizar. Depois a gente vai falar de tudo isso aí. Mas me diz aí, o que você achou? Será que Salomão era mesmo um mago? Será que ele sabia mesmo dessas coisas ou é só mais especulação? Quero ver seus comentários aqui embaixo no vídeo. E não se esqueça, se gostou, dá joinha, compartilhe ele em suas redes sociais e se é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.